Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação sempre conosco, e hoje o nosso programa é um programa especial. Nós vamos deixar um pouquinho de lado as questões de condomínio e vamos falar de política, vamos falar de impeachment, vamos falar da realidade que nós estamos vivendo no nosso país nos dias de hoje, que tem mexido com a nossa família, tem mexido dentro das nossas casas, nós temos acompanhado isso de perto. E para nos ajudar, Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, muito bem-vindo. Obrigado, Querela, nossos telespectadores. Realmente o tema que nos propomos a discutir aqui é de interesse de todos. Então, por isso, também faz parte de um condomínio que se chama Brasil. É isso mesmo. E o doutor Paulo Eduardo Costa, inúmeros títulos, eu não vou passar todos, mas tem mesmo, isso é uma grande realidade. Também está aqui. Seria um programa só para títulos, mas presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. A gente está muito honrado de tê-lo conosco, que vai poder também elucidar muita coisa aqui na nossa discussão política hoje. Eu agradeço muito pelo carinhoso convite e acho muito importante, porque o momento político que estamos vivendo é um momento muito importante e o país vai passar por profundas reformas diante dessa situação que está acontecendo. Eu tenho certeza disso. Bom, gente, olha, eu vou começar aqui com meus colegas, não é? Com um ponto que me chama muita atenção, que é uma questão de humanização mesmo. Quem são? Quem são? Nós todos vimos aquela cena, um show de horrores, quando votamos. Vimos aqueles que nos representam votar. E o ponto que me chamou mais a atenção foram dois. E eu queria começar por esses dois pontos já. Nós vimos lá trazer à memória, honradez a um torturador. Isso, para mim, é um ponto absurdo. Torturador, para quem não sabe, é mais que um canalha. É aquele que acaba com o que está fragilizado, preso. E depois, para completar, uma cusparada. É isso que nós temos? É essa qualidade de homens que nós temos para nos representar? Quem quer começar? Posso começar? Querela, é assim, nada justifica você fazer apologia a uma situação ruim, uma coisa lamentável, indigna do ponto de vista humano. Você bendizer ou dedicar o seu voto a uma pessoa que se dedicou durante boa parte da vida a afligir a pessoa, pode ser quem seja. Eu não sou partidário da lei de Talião. E no caso desse torturador e do nosso regime militar, em alguns momentos, no regime principalmente depois de 68, que foi AI-5 e tudo mais, para quem não conhece é só ver lá na internet, né? Graças a Deus eu era criança, não passei por essa situação muito conscientemente. Mas existia o quê? Tribunal de exceção mesmo, como falam agora presidente Dilma e o pessoal que é a favor dela, que é golpe, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque bastava apontar o dedo para alguém e dizer assim, esse aqui está contra o regime. E pronto, a pessoa virava saco de pancada. O pau ia comer mesmo e de forma... Aqui em Santos nós tivemos aquele navio que ficou famoso, né? Que tinha o pessoal que era torturado. Vários advogados até foram, depois viraram para o lado político, porque foram entrar com habeas corpus, que foram libertar as pessoas que estavam subjugadas. Okay. Então, a subjugação do ser humano, ela não tem defesa. Por pior que seja a pessoa em que você está subjugando, em termos morais, em termos éticos, você tem que dar a ela a dignidade do ser humano. Quer dizer, é o poder
de que prove o contrário, de que você, como acusador, tem que provar que aquela pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa. O devido processo legal, e isso eu não tenho dúvida. A gente tem que admitir isso. Que tem que admitir. Isso. Na verdade, eu acho que o próprio regime militar foi um dos principais causadores do que nós estamos vivenciando hoje. Porque ele inibiu de tal maneira a individualidade do pensamento que ele acabou criando uma dificuldade de a gente aplicar a verdadeira democracia. Hoje, ao pé da letra, a gente não tem referências. Nós, há pouco, antes do começo do programa, estávamos aqui conversando informalmente sobre quem vai suceder quem, e a gente não consegue encontrar uma referência de honestidade, de integridade, de correção no comportamento, na conduta. Então, assim, a atitude é absolutamente grotesca. A ponto de ver esse deputado que elogiou o Coronel Ustra, eu não vou nem falar o nome dele, porque eu acho ele absolutamente abominável, né, em todos os aspectos, é o fato de ele ser uma referência hoje. Alguém de extrema direita dentro do nosso país que vivenciou um regime de exceção tão escandaloso, que tanto manipulou a população, tanto maltratou o pensamento brasileiro. Quando eu falo pensamento, eu digo a inteligência brasileira que se refugiava na Europa, que fugiram para a França, para todos os lugares, porque aqui não podiam escrever. Eu ainda me recordo de ver o Estadão publicando receita de bolo no lugar das matérias. Quer dizer, era uma forma de protesto. Eles censuravam a matéria e o Estadão colocava uma receita de bolo de fubá. Era uma brincadeira. Então, assim, imaginar que hoje essa pessoa que elogiou este coronel, que Deus o tenha, né, lá no pior lugar possível, que fez tanto mal para a nossa população, e ainda ser uma referência no seu voto, é uma vergonha. O país está realmente muito mal representado. O exemplo dessa situação que nós vivemos aí no dia do impeachment, que alguns assistiram do começo ao fim, e eu assisti do começo ao fim, além dos grosseiros erros de português, além da boçalidade em cumprimentar em nome da minha galinha, em nome do meu papagaio, em nome de tudo, né? E um votozinho patético, porque na verdade, o julgamento é objetivamente político, né? Merecidamente político, porque o país não pode continuar nessa situação. Gastaram muito mais do que podiam, a situação financeira do país impede investimentos, gerou uma recessão gigantesca, não há investimento em obras, os impostos obrigatoriamente sobretaxados para poder arrecadar caixa, né? Projetos sociais que remuneram mais do que quem trabalhou como aposentado, ou seja, nós trocamos o direito pelo torto e o torto pelo direito. Perfeitamente. E estamos vivendo hoje num momento de insanidade, eu diria. Agora, não vamos esquecer também da cusparada, que a cusparada, ela me causa tamanha indignação pelo ato em si, não é? E além de ser extremamente ofensivo, inadequado para o local, para a postura, para o próprio candidato, ou para o próprio deputado, não é? É indigno, é uma indignidade fazer isso. Por mais que a pessoa tenha falado, apoiado, como foi o caso desse deputado Bolsonaro lá do Rio de Janeiro. Qualquer reação, ideal aqui. A reação, caberia até se nós estivéssemos lá dentro, porque tudo isso aqui que nós estamos questionando, na linha sucessória, por exemplo, que a gente vai falar depois, ela parte do princípio de quem nós temos lá com capacidade de aglutinação e com um passado que não o comprometa. Esse é o problema. Por quê? Porque se caberia, tanto num caso como no outro, como em outros casos menos aviltantes, mas que foram ridículos, caberia o quê? Até um processo de ética. Não tenho dúvida. Afastamento. Deposição do deputado. Porque, claro, veja, como é que eu dou uma cusparada lá? Neste caso, como é que eu faço vou lá e faço o meu filho dizer o meu voto? Não, nesse caso cabe sem dúvida nenhuma, porque a cusparada é uma agressão, não importa a natureza dela. Você agride com um murro, você agride com um soco, você agride com uma facada, com palavras, mas a cusparada é um ato agressivo e bastante incompatível com uma pessoa que deveria estar ocupando no nosso Congresso, né, com a grandeza de um deputado, com a elegância de um deputado. E mais chamado, tido como intelectual. Pseudo-intelectual, né? Mas se considera tal. Ganhador do BBB, né? Então, não sei que intelectualidade é essa. Eu não quero rotular, evidentemente, porque eu acho que é deselegante você rotular. Mas não é essa, não é essa que se coloca? Assustadora, patética. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso, porque eu pessoalmente li a justificativa.
de que houve xingamentos homofóbicos e que houve um ato físico de segurar pelo braço e por conta disso ocorreu o fato da cusparada. Uma mentira descabida, que eu assisti as imagens, não estou defendendo nem um lado nem o outro, eu estou defendendo a verdade. E a verdade foi o seguinte, um absurdo, um show de horrores, aonde os meus filhos, os alunos de ensino médio, de fundamental, estão presenciando isso. E é esse exemplo que vocês querem dar para essa população que está em formação. Isto aqui, isso que a gente tem vivido no nosso país, me causa tamanha indignação. Tem uns pontos que a gente não pode deixar de frisar aqui. Liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento está lá na Constituição, garantido. Mas liberdade de expressão não é absoluta, não. Ela é relativa. Quando ela interfere, como interferiu agora, sim, de uma forma direta, né, fazendo alusão a algo que é nocivo à sociedade, que ninguém quer de volta, não é? E outro ato completamente repudiante. Que as pessoas racionais, né, entendem como sendo um absurdo. Você valorizar a ditadura é querer regredir no tempo. Claro, né? Não tem dúvida. E a ação do deputado BBB é uma coisa também assustadora. Ele cuspir em alguém é uma agressão insofismável, é uma coisa absolutamente insólita. Não cabe na nossa de jeito nenhum. Nosso na minha opinião pessoal, os dois têm que ser caçados através e vão para casa. Se fosse um jogo de futebol, um cartãozinho vermelho para ambos seria de bom tamanho, seria de, né, bom tamanho, impedindo a próxima uma suspensão eleição, por um bom tempo. Só que assim, eu teria que pegar o cartão vermelho que você falou e alguns jogadores, por exemplo, um jogador que era do São Paulo e que jogou no Santos, que é o Serginho Chulapa, ele ficou 2 anos ou 1 ano afastado do futebol por causa de agressão, por uma atitude irreverente, tal. Jogando aqui para o campo da política, a própria OAB do Rio de Janeiro já vai promover o processo de pedido de cassação do Bolsonaro. Agora, eu acho que deveria ampliar o pedido para pedir dos dois. Eu também acho. Eu acho que nós estamos cansados de ver esse tipo de... Indecorosa, uma posição indecorosa. Nós precisamos moralizar essa política. Agora, eu vou ter que fazer... Foi tão rápido isso, eu vou ter que fazer já um intervalinho. Nós vamos voltar e vamos falar exatamente desse processo de impeachment. Você também acha que é golpe? Daqui a pouco eu volto. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com o Canal 11 da NET. Hoje, de uma forma especial, vamos agora falar de impeachment. Está nos auxiliando o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, e o Dr. Paulo Eduardo Costa, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Carela, foco. Foco total. Impeachment. O que levou o processo de impeachment da presidente da República? Foi um crime de responsabilidade. Houve uma denúncia e aquilo tudo que nós assistimos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, era só para votar a admissibilidade. E, de fato, passou. Tudo aquilo que vocês viram era só para dizer sim, concordo, admissível. O resto você esquece. Ou porque, não também, né? Ou não, como tiveram não, que não. Agora, o que eu vejo é a postura de uma presidente reiteradamente repetindo a mesma coisa, só sem fundamento nenhum. Por conta do quê? Qual é a defesa plausível de documentos e fatos que estão comprovadamente demonstrados nos autos? Carela, o que eu percebo da postura, não só do discurso, não apenas da presidente, mas também do advogado-geral da União e de todo mundo que é favorável à presidente da República, infelizmente é assim que eu tenho visto, é no sentido seguinte, não negando o que foi feito, mas dizendo o seguinte, olha, se sair o presidente, o golpe vai acontecer porque o vice-presidente não teve voto, porque todos são corruptos, porque o anterior fazia igual. Perfeito. Quer dizer, esse tipo de argumento, falando em termos jurídicos, não políticos, não tem nenhum valor. Pode gastar horas e horas de argumentação, mas não convence. Agora, vocês não veem a ninguém. Você quer ver uma outra coisa que me chama a atenção? Vem o advogado-geral da União e diz que, da forma como está, aquilo é nulo, é um golpe. Agora, como ele pode dizer isso da Suprema Corte, que deu o rito e que disse não, vão julgar admissibilidade, porque nós vamos julgar mérito. Até porque a admissibilidade na Câmara, quem vai julgar mesmo se houve ou não o crime? É o Senado. É isso que eu quero deixar claro, né, para a população. Eu li uma vez, lá no Tribunal de Justiça, numa das salas, estampado num painel, uma frase que dizia o seguinte: o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. O errado é errado, mesmo que todos achem que está certo. Perfeitamente. Ou seja, vamos traduzir em miúdos. Embora o ponto desta situação, efetivamente, a presidente ter feito as suas pedaladas fiscais, entre aspas, objetivamente, o governo gastou muito mais do que podia. Então, esse julgamento, além de tudo, é um julgamento político. É um julgamento que determina que a presidente da República errou e errou gravemente. Essa recessão que o país vive hoje, o desemprego causado pela falta de investimentos, o governo não tem mais como investir. O governo não tem recursos para aplicar mais, porque ele entrou no cheque especial de maneira escandalosa. Então agora vai acabar o governo ter que pagar os juros desse cheque especial de forma escandalosa, equacionar as contas, zerar o seu procedimento e a partir de então começar a tentar fazer com que o país funcione. E o pior é que ele tomou dinheiro emprestado para cobrir instituições privadas, para cobrir essa conta sem autorização de ninguém. Ou seja, é como o síndico do prédio, até grosso modo, gastar com um elevador panorâmico de neon maravilhoso, externo, sem que a Assembleia o autorize. Exatamente. Daí ele chega para a Assembleia e fala assim, olha, eu gastei lá, vocês não me autorizaram, mas eu tenho 500 mil de rombo. Faço o que agora? Vamos dividir. Então a presidente da República, embora aí a regra ela diga que não houve pedalada, que isso já aconteceu em outros locais e tal,
eu vou voltar à mesma frase. O certo é certo, mesmo que todos achem que está errado, o errado é errado, mesmo que todos achem que está certo. Não tem que discutir. E eu também não posso institucionalizar o errado. Sim, de forma nenhuma. E você falou de recessão, eu já chamo de depressão. Sim. Por quê? Porque nós estamos vivendo no país todo, nos estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, cidade de São Paulo, falei Minas, mas enfim, quase todo o Brasil, acho que são dois estados de 25, 26 e tem o Distrito Federal, que não estão no cheque especial, que inclusive entraram com ações para rever as contas. Sim. Porque, veja, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, recentemente quase que não pagou lá, foi obrigado, entraram para que pagasse a pensão. Recentemente não. Hoje, os professores da rede pública do Rio de Janeiro estão em greve. E Sim. nós temos uma Olimpíada na boca aqui agora. Sim. A questão da segurança pública no Rio não foi resolvida. O Rio está sem caixa para poder movimentar os serviços básicos, que seria recolhimento de lixo, hospitais. Então a situação vai... as portas da Olimpíada. Exato. Então a vergonha não será uma vergonha nacional, será uma vergonha internacional. Porque na hora que aquele turista chegar aqui, já reclamam da poluição da Baía de Guanabara, dos equipamentos da Olimpíada que não estão terminados. E agora nós entramos no processo de que não há recurso para sustentar o mínimo de urbanidade. Então a situação é bastante grave. Aliás, eu diria muito mais grave do que se anuncia. E a culpa, eu aqui posso, a minha opinião, governo federal, indiscutivelmente, governo federal. Conta dos repasses, por conta de tudo. De pegar o cheque especial aí, sem autorização, e olha, descumprir a lei de o responsabilidade. governo do Rio de Janeiro é o governo petista. Sim, bem ligado. Bem ligado, né? Na verdade é PMDBista de apoio. Aliás, o senhor Luiz Inácio disse que estranhou muito que os PMDBistas do Rio tivessem, na última hora, mudado a casaca, né? Como então, ele mesmo mas declarou. eles sempre foram um PMDB-PT. Isso sem dúvida. Agora, superou-se... O Rio de Janeiro é diferenciado, né? Totalmente. Superou-se a Câmara dos Deputados. Isso já é página virada para nós. Agora nós estamos no Senado. Aliás, eu não quero dizer nada, mas o PMDB é useiro e vezeiro em assumir a presidência sendo vice, né? Então, veja lá o caso do Sarney, vou relatar aí mais uns 10 casos, você vai dizer, puxa, mas que coincidência. Total, né? Eles sempre são o vice e acabam se tornando por coincidência. Ele nunca tem lado, mas sempre está de um lado que governa. Mas ele nunca tem lado. Exato. Né? E agora, principalmente, nós vamos prestar atenção, porque é o Senado que vai decidir. Né? E você tem que entender, você que está nos assistindo aí, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando que é o Senado quem vai decidir. É lá que está. E aí nós temos PMDB na presidência das duas casas. Nós temos o maior número de senadores e deputados. Então nós temos a governabilidade do país resgatada, a princípio. Sim. Agora precisamos entender o que vai acontecer com isso. Porque, na minha opinião, esse primeiro momento que nós temos de quórum, que é ali a contagem de uma representação simples, não é? Pela maioria que está lá, absoluta, de 50% mais um, vão aprovar o processo de impeachment da presidente. E vai ser afastado. E vai ser afastado. Então, o primeiro momento é lidar com o afastamento, que eu entendo que vai ser inevitável. E aí o PMDB, acredito, vai dentro dessa conciliação de forças, vai agregar, né? Porque também sozinho, sendo maioria simples, ele não consegue a governabilidade necessária. Então vai ao momento agora, talvez, do Temer, ou de quem tentar fazer o que ela não fez. Exatamente. De somar esforços, de agregar e até mesmo pegar algumas forças do PSDB, que hoje é um partido grande. Que já se achegaram bastante. Exato. Né? Aliás, o PSDB é uma divisória do PMDB, né? Foi aquela cisão, houve um para a direita, outro um pouquinho mais para a esquerda, os dois de centro, uma história meio estranha, mas de qualquer maneira... mas na verdade eles são muito ligados em si, até em convicções. Então eu acho que a questão agora vai ser realmente de agregar forças para tentar tornar o país governável. Agora me preocupa que isso vai demandar tempo. Você não vai conseguir tornar essa governabilidade tão imediata. E nós temos uma Olimpíada para o mundo inteiro ver agora imediata, né? Uma Paralimpíada imediata. E Olimpíada sob a presidência do Temer. É o que se está indicando. Sim. É o que se está indicando. Sim. Agora eu quero perguntar a vocês, que antes que o nosso tempo também termine, na possibilidade desse julgamento ser favorável ao presidente da República. Como que o nosso país retoma todas essas condições, apesar que política é igual tecnologia.
Todo problema que a tecnologia cria, ela mesmo cria a solução. E na política não é diferente, né? Depois que a massa do bolo desanda, ela não volta mais. E aí, como é que nós vamos fazer com um governo desse? Obrigatoriamente, o governo vai continuar sofrendo pressão, se caso eles consigam se manter, que eu acho muito difícil, mas caso consigam se manter, a massa do bolo já desandou. Então vai ser muito difícil. Ele vai ter que fazer uma recomposição política, mas de cima a baixo, caso isso aconteça. Que eu acho muito remoto isso acontecer, porque a sedução ao PMDB do poder é muito grande. O PMDB sempre foi o pós-poder, o lateral do poder. Agora, estar no poder o seduz, você sabe disso. Sim. Então, eu acho muito difícil. Tem 2018 na Porque enquanto nós não temos essa definição, a possibilidade, mesmo que remota, existe. Existe. A gente não pode esquecer também, em relação a isso, que vamos pensar aí, a Dilma consegue não ser afastada, ou ela fica afastada pelos 180 dias e no mérito se julga favoravelmente a ela, a gente tem que tratar das possibilidades. O problema vai ser essa governabilidade mesmo. Por quê? E essa incógnita que nós vamos viver durante esse tempo agora, esse ano, 2016, pelo menos, para começar. Se for o Temer, ou o PMDB, ou quem quer que seja, assumir o cargo de vice-presidente no afastamento, nós vamos ter uma oposição feroz, declarada, indignada. Desde o início. Desde o início. Vai ser uma coisa de guerra mesmo, que há a promessa de fazer isso. Se essa coisa se reverter, e ela não, no caso a presidente, seja reconduzida, tratando isso por hipótese, ela não terá ambiente. Por quê? Primeiro, ela é uma pessoa que infelizmente foi afetada pela coisa da soberba. Ela não governa mais. Ela não consegue. Mas vamos pensar, ela é soberba. Ela não. Você tem que se dobrar, eu não me dobro. E quem não se dobra, tem um filósofo que diz o seguinte, que aquele que é físico, que é sólido, se arrebenta. E não tenho dúvida aí, olha, você sabe que um dos grandes, eu aqui, sem querer trazer a coisa de uma forma muito simplista, mas faltou realmente habilidade para presidente da República. Maleabilidade. De poder negociar, porque política é realmente coalizão, é lidar com seus pares, com aqueles que podem nos ajudar a governar o país. Nosso tempo, infelizmente, terminou, muita coisa ainda vai acontecer e o que nós queremos é um país melhor. Rubens, suas considerações finais, por favor. Um prazer estar aqui com o Paulo, com o Querela, mas principalmente com você, tratando de questões que, como eu falei no começo, do nosso condomínio chamado Brasil. Até a próxima. Dr. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, entre outros títulos, obrigado por ter vindo. Uma honra estar aqui, lembrando às pessoas que nos assistem que ser honesto, ser ético, ser moralmente correto não deveria ser virtude, deveria ser obrigação. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria deixar um recado final para você. Nós estamos ainda aí com um número próximo de 1 milhão de demitidos, de desempregados. Peguei recentemente 35% de aumento de pedidos de falência. Em São Paulo, na Avenida Sumaré, 8 concessionárias de automóvel de nome fechadas, um número enorme de placas de aluga-se. Nosso país está passando por um momento de transformação, de dificuldade, mas você não pode se afetar com isso. Nós temos que trabalhar. Eu sempre brinco aqui que o meu avô dizia para mim, quando eu era bem menor, dizia, em tempos de crise, aos que choram e aos que vendem lenço. Vamos vender lenço. Nós precisamos de um país melhor. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o nosso país e que nós possamos ter melhoras que possam repercutir dentro da sua casa, dentro do seu bolso e na sua família. Até mais. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.